Maria desperta Luiz Fernando para avisá-lo de que ele começará a trabalhar na empresa do pai e o incentiva a aproveitar essa oportunidade profissional. Vladimir nega ao pai que estejam escondendo algo a respeito de Luiz Fernando e demonstra a confiança de que o irmão possa mudar seu comportamento com a nova responsabilidade. Luiz Fernando acredita que será alvo de zombarias por parte dos funcionários por ser o filho mimado do patrão que só aparece para receber salário. Maria insiste dizendo que Fernando não está bem de saúde e Luiz questiona de onde o pai tirou a ideia de lhe oferecer um cargo na empresa. Maria admite que a sugestão partiu dela, mas garante que Fernando ficou animado com a proposta. Ainda assim, Luiz Fernando continua se negando a trabalhar. Ela admite que ficaria contente em descobrir que ele não é o canalha que imagina, mas Luiz afirma que ela não está errada. Maria então pede que ele reflita sobre o assunto. Enquanto isso, Soraya solicita uma pensão a Fernando, que sugere que ela peça ao próprio marido, lembrando que ela o conhecia muito bem antes do casamento. Soraya argumenta que se casou por conta de um erro que resultou em uma gravidez, mas também para ajudar Vitória, que precisa de uma filha ao lado dela e não de estranhos que influenciem Fernando contra a família. Fernando pergunta o que exatamente ela está insinuando e Soraya explica que o tio é rigoroso com Luiz Fernando e com todos da casa, mas trata Maria com gentileza, o que ela considera injusto. Fernando acusa Soraya de fazer intrigas contra Maria e de se aproveitar das bebedeiras de Luiz Fernando para alcançar a posição que ocupa na casa. No entanto, ele afirma que a única que não tem interesse no seu dinheiro é Maria do bairro. Soraya admite não compreender porque ele protege tanto Maria e Fernando justifica dizendo que apenas praticou um ato de caridade. No fim, Fernando acaba aceitando pagar uma pensão a Soraya. Maria comenta com Lupe que ainda mantém esperanças de que Luiz Fernando possa mudar e decide ir até a igreja para conversar com o padre Honório e pedir à Virgem que ilumine o coração dele. Fernando informa a Vitória que concordou em dar a pensão a Soraya, mas confessa que não gostou da forma como ela fez o pedido, tentando difamar Maria. Vitória justifica dizendo que Soraya está magoada com a atenção especial que ele dedica a Maria. Quando é confrontada, Vitória admite que as duas são muito diferentes e Fernando revela que pretende oferecer 500 por mês a Soraya. Vitória considera o valor insuficiente, mas Fernando argumenta que ela não vale mais do que isso, ressaltando que somando ao que já possui e ao que Vitória lhe dá, é mais do que suficiente. Luiz Fernando vai tirar satisfações com Miguel por terem ido até o escritório do pai e afirma que Fernando jamais arcaria com uma dívida de jogo. Miguel assegura que não voltarão a incomodar, mas sorri com malícia assim que Luiz Fernando se afasta. Logo em seguida, Luiz continua perdendo no jogo. Soraya acredita que quando quiser poderá manipular o tio e tem convicção de que receberá uma pensão generosa. Maria conversa com Vanessa sobre Pedro. Fernando pergunta a Maria se Luiz Fernando aceitou o emprego. Enquanto joga, Luiz Fernando reflete sobre o que ouviu de Maria. Maria afirma a Fernando que Luiz acabará aceitando a proposta. Soraya se irrita ao saber, por meio de Vitória, que receberá 500 por mês e alega que com a catadora o tio gasta 5 ou 6 mil mensais. Vitória pede que Soraya não leve a queixa a Fernando, mas Soraya demonstra total indiferença com a saúde dele. Descontrolada, Soraya confronta Fernando sobre o valor da pensão e declara estar arrependida de ter se casado com o inútil do Luiz Fernando. Maria escuta a discussão enquanto Soraya diz a Fernando para guardar os 500 para que junte mais antes de morrer. Fernando acusa de estar de olho na herança e Soraya insinua que ele pretende deixar a maior parte para Maria do bairro em detrimento dos próprios filhos. Fernando se sente mal. Maria entra no escritório e, furiosa, arrasta Soraya pelos cabelos para fora da sala. Carlota socorre Soraya, que arrasada jura que Maria pagará por isso. Fernando confidencia a Vitória que sempre soube das verdadeiras intenções de Soraya em relação ao seu dinheiro. Vitória defende que Soraya sempre foi apaixonada por Luiz Fernando. Maria insiste para que Fernando vá descansar e ele, em tom de brincadeira, pergunta se ela também vai obrigá-lo como fez com Soraya. Maria entra na brincadeira, ameaça puxá-lo pelos cabelos e pede que Vitória fique ao lado do marido. Soraya, tomada pelo ódio, decide permanecer na casa até se vingar de todos, inclusive de Vitória. Durante o café da manhã, Maria garante a Vitória que Luiz Fernando acabará aceitando o trabalho. Em seguida, avisa que vai à igreja e pede desculpas pelo que fez com Soraya, mas afirma que não permitirá que ela continue perturbando o tio. Maria se despede com um beijo e sai. Carlota informa a Vitória que Soraya passará o dia inteiro trancada no quarto. Ao chegar, Luiz Fernando encontra Maria e promete que se vencer no jogo naquela noite aceitará o emprego.
O padre percebe que Maria já mudou bastante e a incentiva a continuar se esforçando para retribuir tudo o que Fernando fez por ela. Maria faz uma prece para que Luiz Fernando vença no jogo naquela noite. Mais tarde, ela aguarda a chegada de Luiz Fernando e pergunta se ele saiu vitorioso. Calista aconselha Soraya a pedir desculpas a Fernando, lembrando que qualquer valor que receber já será bem-vindo, considerando que ela está quase sem recursos. Soraya admite que se casou com aquela porcaria para desfrutar da fortuna do pai dele, mas reclama que Fernando não libera o dinheiro e tampouco morre. Calista pondera que a morte pode chegar a qualquer instante, mas Soraya retruca dizendo que geralmente os que deveriam morrer logo são os que mais demoram. Luiz Fernando revela a Maria que ganhou no jogo e ela cobra a promessa. Ele garante que assim que o pai quiser, começará a trabalhar. Maria se alegra e agradece, mas Luiz responde que é ele quem deve agradecer por ela demonstrar tanto carinho pelo seu pai e pelas atitudes que ele mesmo não tem coragem de tomar. Ele tenta beijá-la, mas Maria se afasta. Fernando comenta com Vitória que pretende aumentar o valor da pensão de Soraya, mas não quer que ela saiba que a ideia partiu dele. Carlota ouve Maria contando a Fernando que tem uma surpresa preparada para o café da manhã. Depois, Maria acorda Luiz Fernando para preparar a surpresa. Carlota corre para contar a novidade a Soraya, que decide se juntar à mesa apenas para descobrir o que Maria e Luiz Fernando estão tramando. Preocupada, Lupe pede a Maria que não volte a se apegar a Luiz Fernando, mas ela confessa que nunca conseguiu esquecê-lo, ainda assim precisa reprimir seus sentimentos, pois ele está casado com Soraya. Soraya aparece para o café e pede desculpas a Fernando, que avisa que Vitória ficará responsável por lhe entregar uma quantia maior. Ansiosa, Maria decide chamar Luiz Fernando, mas ele chega nesse momento. Luiz Fernando comunica ao pai que está pronto para começar a trabalhar na empresa quando ele desejar, deixando Fernando emocionado. Luiz Fernando ainda sugere que o agradecimento seja direcionado a Maria, que organizou tudo. Vladimir e Vanessa também parabenizam o irmão. Luiz Fernando admite que não tem muito jeito para o trabalho, mas Maria o encoraja, dizendo que ela mesma aprendeu muito com esforço. Soraya pede que Maria não se compare a Luiz Fernando e ela responde com humildade que jamais faria isso, pois sabe que ele trabalhará em sua própria sala, enquanto ela começou servindo cafezinho ao tio e limpando a mesa dele. Na segunda-feira combinada, Vitória encoraja Luiz Fernando a não se frustrar caso no início as coisas não saiam como esperado, mas Fernando e Maria a tranquilizam com confiança. Carlota corre para avisar Soraya que Luiz Fernando saiu para trabalhar com o pai. Soraya critica Vitória por permitir que Luiz Fernando ingresse na empresa, mesmo sabendo do vício dele em jogos, e afirma que ele acabará roubando o próprio pai. Vitória defende o filho, mas Soraya se queixa que ninguém tem compaixão por ela. Vitória garante que a considera como uma filha, mas Soraya rebate dizendo que a tia só demonstra carinho por Luiz Fernando, mesmo ele não sendo digno disso. Vitória pede que ela tenha fé e paciência. Luiz Fernando é bem recebido pelos funcionários da empresa e Maria pede que ele seja educado e responda. Com humildade, Luiz agradece a todos, promete se esforçar para aprender e pede que compartilhem seus conhecimentos com ele. Enquanto isso, Calista realiza feitiços para que Luiz Fernando preste atenção apenas em Soraya. Lupe surpreende Calista em flagrante sem que ela perceba sua presença. Soraya marca um encontro com Osvaldo, decidida a se vingar de Luiz Fernando. No trabalho, Luiz Fernando encontra dificuldades para se adaptar, enquanto Vitória aguarda ansiosamente por notícias de seu desempenho. Soraya garante que a tia ficará decepcionada e afirma que mais cedo ou mais tarde Fernando descobrirá o vício do filho nos jogos. Fernando comunica a Maria que ela será a nova secretária de Luiz Fernando. Maria hesita em aceitar, mas Fernando a convence ao dizer que o filho precisa de alguém com firmeza e autoridade ao lado. Ela faz Fernando prometer que não vai se irritar caso Luiz Fernando não se adapte e avisa que se a parceria não der certo, pretende voltar a trabalhar com ele. Lupe conta a Vitória que flagrou Calista fazendo feitiçarias, deixando Vitória chocada. Maria informa Luiz Fernando que assumirá o cargo de secretária dele, mas apenas por um período curto. Ele responde que ela não vai ficar nem por um dia e Maria protesta dizendo que não é tão ruim assim. No entanto, ele insiste que não vai suportar e ameaça deixar o trabalho imediatamente.